nós começamos numa época que era complicado, sabe? Porque a história é mais ou menos a seguinte: quando eu fui fazer o meu PhD no MIT, eu cheguei lá e eu tive um choque cultural violento que os meus colegas, sabe, no laboratório que eu trabalhei, pra você ter ideia, na minha época tiveram 2 prêmios Nobel, sabe, que trabalharam junto comigo em experimentos bem semelhantes. Os alunos que estavam com algum trabalho de tese que tinha a ver com a empresa, o meu orientador, sabe, Daniel Kleppner, ele olhava com os olhos assim, impressionante, brilhava os olhos dele quando o trabalho tinha a ver com a empresa. O meu trabalho não, o meu trabalho era o estudo de átomos em campo magnético super intenso, né, com laser lá, campos enormes, sabe, tentando fazer campos estelares. E o Daniel, ele dava uma atenção super legal para mim, não tem nada que reclamar, um cara fantástico. Mas os trabalhos que tinham a ver com a empresa, sabe, claramente você via na cara dele, brilhava os olhos dele, ele ficava lá olhando, perguntando, sabe? E isso era uma contradição com a minha formação. Porque na minha formação na USP, se você falasse com empresas, sabe, você já ganhava um monte de ponto negativo no seu currículo, sabe? E era uma heresia falar com a empresa, sabe? Tudo tem que ser físico, tinha físico puro, né? Quem fazia alguma coisa que não era pura, né? Estava errado, né? E lá não. Tanto é que tinha um colega meu que a gente fez o trabalho experimental junto. Certo? Ele comprou lá uma licença do Unix, certo? E ele fazia dentro do laboratório, certo? O Unix, o orientador incentivava ele, monta uma empresa com esse Unix, ele montou Venix, Venture Unix, certo? Então isso foi um choque muito grande, certo? Porque aqui eu nunca tinha experimentado isso, né? E quando eu voltei, aí eu vim com essa coisa. Não pode ser, o MIT não pode ser considerado um modelo errado, né? A melhor universidade do mundo, sabe como é que ela vai ser considerada um modelo errado, certo? Então eu tentei fazer isso. Então quando eu cheguei, eu tinha uma dificuldade muito grande de importar componentes ópticos, né? E eu queria fazer aqueles experimentos que eu estava fazendo no MIT. Então tinha umas mesas de laser lá, tinha 200 componentes ópticos. Para importar cada lente ou cada espelho daquele lá, era um parto, entendeu? Aí eu vi que o Banco do Brasil, uma agência um programa do Banco do Brasil, uma FIPEC, que era o FIPEC que financiava a pesquisa, a dificuldade de importar uma lente era a mesma de importar uma fábrica de lente. Quer dizer, eles davam o dinheiro não era um problema para eles, mas a burocracia é mesmo. Aí eu parti para montar uma fábrica de lentes dentro da universidade, que chama Oficina de Ótica. E foi uma maravilha. Quando eu fiz isso aí, o meu laboratório disparou. Montou ele, porque na época eu tinha 25 estudantes de colaboração. E aí andou super bem. Só que aí começou a aparecer um monte de indústria na USP pedindo para me fazer, estou aqui fazendo um satarímetro, preciso fazer um prisma aqui esférico, não sei o que, para poder fazer a medida do teor de açúcar na cana, parará. Você não pode fazer para mim? Aí fazia, não, estava lá, não dava um pau para ver. E isso começou a ser super mal visto dentro da USP. Já vai estar tirando proveito de alguma coisa, está roubando a tecnologia na USP. Então o que eu fiz? Larguei tudo para trás, eu saí do óculos, entreguei para o professor e montei a óptica. Montei com a cara e a coragem, cara. Porque era. Vocês terem uma ideia, são 5 sócios. Teve época que a gente tinha 5 carros, um vendia para o outro, que vendia para o outro, vendia para o outro, fazia um ciclo, né? Para poder levantar dinheiro para o dia seguinte, ou a semana seguinte, ou o dia seguinte. E dinheiro em banco, FINEP e tal, e vamos para frente. Entendeu? Então não foi fácil em 2 aspectos. Não existia esses, por exemplo, a FINEP, que hoje é a subvenção econômica, a FAPESP, que tem chamado os PIPs, tá? Que é um incentivo, os 2 são não reembolsáveis para a empresa. Tá? Então, lá não existia
existia isso. E era muito criticada a minha atitude dentro da empresa, quer dizer, o que eu estava fazendo na empresa era super criticado. Também eu fiz o meu concurso de professor titular rapidamente, quando eu fiz, e óbvio, passou raspando, porque se eu tivesse demorado alguns meses, essa crítica ia ser tão forte que eu acabava não virando professor titular, que é um negócio natural, quer dizer, eu sempre estudei para ser, eu não admitia eu não ser professor titular, que é o último cara, sabe? Porque eu sempre estudei para os melhores lugares para ser o melhor cara, tá? Então eu não admitia isso, e quase que não fui, entendeu? Então era super criticado. É o que eu falo hoje, eu de bandido eu virei mocinho, porque a universidade mudou, sabe? A USP em São Carlos hoje me vê ao contrário, me vê como exemplo, e 20 anos atrás eu era bandido, era o ladrão de tecnologia, mas assim, o mundo dá volta, cara. Você não pode abrir mão das suas convicções. Se você quer montar, se você quer trabalhar, não abre mão das suas convicções, né? Porque você não pode derrubar, sabe? Fazer coisa errada. Se você acha que está certo, eu tinha as convicções que eu estava certo. Fui em frente, enfrentei todo mundo. Você tem muito prejuízo pessoal, né, cara? Porque eu tinha que agir sem entender. O normal, você vai no meu laboratório, eu ia com a minha bolsa, com a minha mochila, normal, né? Só que todo mundo para mim olhava assim, pô, o que esse cara está carregando aí? É estranho, né? Você chegar, você é professor titular e todo ninguém desconfiar que você está carregando alguma coisa na mão, não dá para conceber. Mas isso acontecia mesmo, hoje já não, graças a Deus, né, as coisas evoluíram, sabe? E, como eu falei, na direção certa, não era possível, sabe, que um modelo de sucesso das melhores universidades do mundo, sabe, que não fosse certo. Ela faz um quadrado. E a OPTO está exatamente no meio e não foi por acaso. Só que a gente quis estar perto, a prefeitura ofereceu um terreno lá na Caixa Prévia, para a gente se instalar, e a gente comprou um terreno no meio desse quadrado dessas universidades. Então a gente tem uma ligação natural com a universidade e a participação nossa, quer dizer, não temos não temos um programa dos estudantes das universidades trabalharem na OPTO. Tem o contrário, sabe? A maioria dos pesquisadores da OPTO, desses 70 de PIB, eles são incentivados a fazer pós-graduação. Então, se ele é um engenheiro ou um físico, ele tem que fazer o mestrado e depois tem que fazer o doutorado. A gente paga a hora trabalhar, a hora de aula como hora trabalhada. Ele vai lá na USP assistir aula, essas horas de aula que ele assiste são pagas pela OPTO. Fora o trabalho que é feito todo na OPTO, o trabalho de tese é todo feito na OPTO, todo custeado pela OPTO. Então isso traz um certo, atrai um pouco os físicos para a OPTO, sabe? Então a gente consegue concorrer, hoje a OPTO não tem dificuldade em concorrer com os melhores físicos que são formados na USP e na Federal, sabe? Por causa dessa ligação. Agora aconteceu uma outra coisa interessante. A OPTO, a gente não conseguia concorrer com os melhores engenheiros da USP e da Federal, especialmente a USP, porque a USP em São Carlos é mais técnica. E aí eu fui em algumas reuniões dos engenheiros, dos alunos, e aí perguntei para eles, por que vocês não tinham como sonho de consumo e trabalhar na OPTO? Né? Todo mundo queria trabalhar na Volkswagen, na Embraer, não sei o que, e a OPTO ficava para trás. Né? E a resposta foi simples, eles falaram, não, a OPTO é uma empresa de físicos. Bom, na verdade a gente tinha, na época a gente devia ter uns 8 ou 9 físicos e tinha 50 engenheiros. Tá? Aí a gente teve que fazer um trabalho diferente, a gente patrocinou durante vários anos, até o ano passado, todos os grupos, né, que fazem lá o aerodesign, a gente é o patrocinador da aerodesign, da USP, faz aeromodelismo, foi campeão mundial de aeromodelismo, né, tem uns desafios aí. A equipe Baja também patrocinada e a equipe Forma a patrocinar, um ano americano com a engenharia eletrônica e aeronáutica, certo?
E desse jeito a gente pegou uma ligação muito forte com as engenharias, mas foi um trabalho proativo, né? A gente foi atrás, a gente descobriu essa dificuldade, que a empresa era considerada uma empresa de físico, e a gente mudou através desses patrocínios para poder atrair os engenheiros. Mas os físicos a gente já tem uma ligação por causa da minha presença na universidade, sabe? Mas eu acho que o próprio físico ele é outro defeito da formação do físico. Não existe o tal do estágio na empresa, né? O engenheiro, o último ano dele, praticamente, ele fica fora da universidade.